Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Emília Silva de Paula, sou estudante do curso de Administração da Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal, e sou bolsista do projeto de iniciação científica Vivências Acadêmicas e Estresse Percebido, Percepção dos Discentes de Administração da Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal. O trabalho foi orientado pela professora doutora Adriana Ventola Marra e teve como colaboradores Marcela Diniz Damasceno e Thales Souza Magalhães. O trabalho foi financiado pelo CNPq. O ingresso na universidade tem impacto sobre a vida de todos os estudantes. Esse período é caracterizado por vivências acadêmicas que podem influenciar significativamente o desenvolvimento de cada um. Esse termo, que foi apresentado por Almeida Soares Ferreira em 1999, pode, por um lado, oferecer oportunidades de crescimento pessoal, conexões sociais e estímulos que podem aumentar o bem-estar dos alunos, porém, por um outro lado, as demandas acadêmicas, as novas responsabilidades e expectativas pessoais e a preparação para a futura carreira podem contribuir para experiências mais desafiadoras, aumentando o nível de questões como o estresse. O conceito de estresse foi apresentado por Rancelli em 1956, a partir da Síndrome Geral de Adaptação, a SGA, que descreveu o estresse como um conjunto de reações não específicas que eram desencadeadas quando o organismo é exposto a um estímulo que ameace a homeostase do corpo. Já em uma outra perspectiva, Lazarus e Folkman introduziram em 1984 o modelo transacional de estresse. Nesse modelo, é apresentado o conceito de estresse percebido, que é um processo que vai englobar o indivíduo e o ambiente ao seu redor, não sendo determinado apenas por eventos externos, mas sim pela avaliação subjetiva que cada pessoa vai ter sobre cada situação vivenciada por ela. Sendo este um problema que atinge cerca de 80% dos estudantes universitários, o objetivo do projeto foi analisar a relação entre as vivências acadêmicas e os níveis de estresse percebidos dos discentes do curso de Administração da Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal, visto que esses fatores são cruciais para o desenvolvimento acadêmico, pessoal, profissional e social desses estudantes. A primeira fase da pesquisa se iniciou pela fase quantitativa, que foi realizada a partir de uma análise descritiva com 76 alunos do curso de administração do campus. As vivências acadêmicas foram investigadas através do Questionário de Vivências Acadêmicas versão reduzida, o QVAR. O questionário possui 55 itens que são avaliados em 5 dimensões diferentes: pessoal, interpessoal, carreira, estudo e institucional. Nela foram calculadas a média de cada dimensão para verificar a maneira como cada uma afetava os estudantes. A avaliação do estresse dos estudantes foi realizada através da Escala de Estresse Percebido versão reduzida, o PSS-10. Nela, a pontuação é obtida através da soma das respostas dos itens negativos com as respostas dos itens positivos invertidos, e o resultado final é interpretado de acordo com os seguintes dados: baixo estresse, até 16 pontos, estresse mediano, entre 17 e 21 pontos, e alto estresse, acima dos 22 pontos. A partir dos resultados encontrados, tanto nas avaliações das vivências acadêmicas quanto do estresse percebido, foram realizadas algumas análises de cruzamento entre essas variáveis e os dados socioeconômicos que também foram coletados durante o questionário. A segunda fase da pesquisa se refere à pesquisa qualitativa e foi realizada para explorar em profundidade os dados apresentados no questionário. Para a coleta de dados, o método utilizado foi de levantamento em campo. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas por meio de amostragem por conveniência, que englobou um total de 5 estudantes do curso de administração que já haviam respondido o questionário anteriormente. As entrevistas foram conduzidas individualmente, gravadas com consentimento dos participantes e posteriormente foram transcritas para uma melhor análise. Além disso, também foram submetidas a um processo de codificação sistemática para garantir que todas as respostas seriam anônimas. Sobre a análise das vivências acadêmicas, foi possível perceber que a dimensão pessoal possui a menor média de todas, o que demonstra que os discentes não apresentam um bem-estar físico e psicológico regular, ali de 2,81. Nesse contexto, se destacam as falas de alguns estudantes. Por exemplo, o entrevistado 3, que disse: "Eu me preocupo às vezes com o que as outras pessoas estão pensando de mim. Eu me preocupo em ser o que eu acredito que as pessoas pensam de mim." Além disso, o entrevistado 5 também mencionou:
E aí, quando eu me afundo, eu me fecho, mas não é só questão de me fechar. Eu literalmente sinto tanta dor no corpo, sabe? Até para se levantar é difícil. E também citou: os anos vão passando, a gente vai ficando, vai envelhecendo e a gente vai cobrando da gente mesmo, porque a gente precisa de ter estabilidade. Os resultados apresentados na tabela do PSS-10 indicam um nível alto de estresse percebido, de 24,31 pontos. E o que teve algumas falas dos estudantes também que descrevem um pouco dessa questão do estresse percebido deles. O entrevistado 4 menciona: não, eu me sinto muito frustrado. É muito ruim e engraçado que, por exemplo, se você me perguntar as coisas que fogem do meu conteúdo, que me irritam, eu vou te explicar que a maioria das vezes é com relação à faculdade. E também cita: às vezes é muita coisa e eu sinto às vezes que não dá para fazer. É uma sensação horrível, parece que tiraram o seu chão. E o entrevistado 2 que disse: eu tinha uma carga de trabalho grande, muita coisa para preocupar e as matérias da faculdade para fazer. Então teve alguns momentos que eu me senti bem estressado. A tabela 5, que analisa a relação entre as vivências acadêmicas e o estresse percebido com relação à faixa etária dos estudantes, demonstra que os níveis mais altos de estresse foram encontrados nos estudantes com idade entre 24 e 27 anos. Sobre as vivências acadêmicas desse grupo, chama atenção o aspecto carreira, pessoal e estudo, que apresenta o valor médio geral mais baixo. O grupo com mais de 30 anos é o único desse meio com nível de estresse percebido mediano, não chegando aos 22 pontos. A tabela 6 descreve a diferença entre as percepções de vivências acadêmicas e do estresse percebido de acordo com o sexo biológico dos respondentes. As pessoas que preferiram não declarar possuem um valor de estresse percebido mais alto, porém, devido ao pequeno número de sua amostra, não foi possível realizar uma generalização. Assim, os resultados apresentados demonstram que as mulheres possuem um maior nível de estresse percebido que os homens, de 25,23, principalmente no que se diz respeito às dimensões pessoal, interpessoal e carreira. Esse aspecto pode ser validado devido ao fato de que, devido à desigualdade de gênero, pode ser que ocorra um ambiente em que essas mulheres enfrentam obstáculos adicionais em sua carreira acadêmica, sua vida pessoal e em sua carreira profissional também do que os homens. Com base nos dados apresentados na tabela 7, se observa que a maioria dos estudantes está trabalhando enquanto frequenta o curso, enquanto apenas 18,42% dos estudantes não realizam estágio nem têm trabalho em si. Os estudantes que não trabalham, eles apresentam maiores dificuldades nas dimensões pessoal, de carreira e de estudo, enquanto os estudantes que trabalham apresentam mais dificuldades nas dimensões interpessoal e institucional. Fato esse que pode ser explicitado devido à falta de tempo e organização para lidar com as atividades promovidas tanto pelos meios acadêmicos, tanto pelo meio profissional. Quanto ao estresse percebido, todos os grupos apresentam um alto nível de estresse, sendo os estudantes que não trabalham aqueles que possuem um nível mais alto, de 25,85. A presente pesquisa buscou investigar a relação entre as vivências acadêmicas e o estresse percebido dos estudantes de administração da Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal. Os resultados obtidos, eles forneceram um panorama que verificou que essa população possui um alto nível de estresse e fica evidente também que as vivências acadêmicas desempenham um papel fundamental na experiência dos estudantes e têm um impacto direto com o estresse percebido deles. A transição para a vida universitária, a carga horária, a relação com os estudos, as relações interpessoais e o grau de satisfação com o curso contribuem para a abrangência desse aspecto e a pesquisa também teve algumas limitações. O primeiro deles se diz respeito ao período de aplicação do questionário, que ocorreu durante a transição das aulas online para as aulas presenciais devido à pandemia do Covid-19 e também pela adesão dos estudantes para responder tanto ao questionário quanto a marcar as entrevistas. Como contribuições, busca que se tenha uma percepção acerca da saúde mental dos estudantes de uma maneira que possa aumentar as investigações que aprofundem a compreensão sobre esse tópico, principalmente detalhando a maneira como os estudantes buscam para enfrentar esse estresse, enfrentar essas questões que ele vivencia. Essas foram as referências bibliográficas.
Muito obrigada!